Kong é um lugar muito turístico, com arranha-céus incríveis, cores vibrantes, uma culinária rica e, além de tudo isso, um dos principais centros financeiros do mundo. Ou seja, gurizada, os caras têm grana pra caralho. Mas você clicou nesse vídeo para entender melhor o lado obscuro dessa região, que contrasta muito com toda essa riqueza e revela uma grande desigualdade social. Então hoje a gente vai falar sobre o problema habitacional de Hong Kong e como isso levou uma parte da população a morar literalmente em gaiolas. Esse vídeo faz parte de uma série chamada Historiando a China, onde a gente adentra na cultura e história de diferentes lugares do país. Então o tema Hong Kong vai ser dividido em duas partes. Essa primeira parte abordando um conteúdo mais denso e na segunda focando na cultura, arquitetura, comida e por aí vai. Então pegue a sua mochila porque a viagem já vai começar. Hong Kong, uma das regiões mais densamente povoadas do mundo. A população de Hong Kong em 2025 é estimada em 7,53 milhões, com uma densidade de 6.759 pessoas por metro quadrado. Tendo em vista que a área total de Hong Kong é de 2.755 km quadrados e a área útil é de apenas 1.106 km quadrados, como você, espectador, é uma pessoa inteligente, já deve ter percebido onde é que isso vai dar, né? Pois bem, com o recurso de terra escasso, os preços sobem e o tamanho das casas... Bem, as casas diminuem. A área útil por pessoa em Hong Kong é de aproximadamente 4,7 metros quadrados. Isso faz muitos prédios se espremerem para acomodar todo mundo. Em maio de 2025, o salário mínimo aumentou de 40 dólares de Hong Kong para 42,10 dólares de Hong Kong por hora. Então, quem recebe esse valor e, por exemplo, trabalha 40 horas semanais, recebe cerca de 7.293 dólares de Hong Kong por mês. E eu já adianto que existe a Comprehensive Social Security Assistance, que é um programa de assistência social em Hong Kong que fornece pagamentos suplementares aos residentes de Hong Kong cuja renda não é suficiente para atender às necessidades básicas. Além disso, em Hong Kong também existem escolas públicas e o sistema de saúde em Hong Kong inclui a saúde pública e privada. A assistência médica pública é totalmente gratuita e pessoas com cartão de identidade de Hong Kong têm direito à assistência médica subsidiada em instituições públicas. Existem mais de 300 farmácias comunitárias funcionando por lá também. E também existem alguns outros programas de assistência. Mas voltando ao foco, agora que a gente sabe mais ou menos quanto que as pessoas lá ganham, quanto que custa comprar um imóvel lá? Pelas minhas pesquisas, os preços dos imóveis em áreas comuns chegam a cerca de 150 mil dólares de Hong Kong por metro quadrado, que aliás é essa moeda de lá, tá? Também chamada de Gong Bai. Mas se você quer viver em um local mais privilegiado, como os distritos Central e Ocidental, aí o preço dos imóveis disparam para 210 mil dólares de Hong Kong por metro quadrado. O aluguel mensal de um apartamento de um quarto no centro da cidade é de cerca de 17 mil dólares de Hong Kong. Existem os Tanfan, que são os apartamentos subdivididos, que é um tipo de moradia comum em Hong Kong que equivale aos cativeiros de São Paulo. Quer dizer, as casas minimalistas, os estúdios de São Paulo. Eu acho que talvez a gente tenha achado a nossa Hong Kong no Brasil. Mas brincadeiras à parte, são basicamente uma única residência que é dividida em outras unidades residenciais que às vezes são independentes, contendo banheiro e cozinha, e às vezes tem apenas uma cama e algum tipo de armário lá. Esses tanfan são claramente menores do que um apartamento convencional. Devido aos altos preços dos imóveis de Hong Kong, muitas pessoas não têm escolha a não ser alugar um tanfan, e em média esses apartamentos chegam a 10 metros quadrados. E geralmente os preços variam de 4 a 5 mil dólares de Hong Kong. A habitação em Hong Kong é um problema grande e a situação piora quando a gente olha para as chamadas Longyu, que são as casas gaiola ou então casas cama.
Aqui a coisa fica mais insana, porque são lugares basicamente só com uma cama e às vezes nem isso, às vezes são só estruturas com algum tipo de coberta embaixo, um colchão muito fino para a pessoa poder se deitar mesmo. As estruturas das casas gaiolas são feitas principalmente de tela de arame ou divisórias de madeira, e os inquilinos compartilham cozinhas, banheiros e inclusive podem compartilhar o próprio quarto. Então é um espaço com várias casas gaiolas muitas vezes, e aí tem uma área pública assim, né, que todo mundo meio que vai compartilhar ali a cozinha e o mesmo banheiro. Os moradores são principalmente os idosos que vivem sozinhos, grupos de baixa renda e trabalhadores migrantes. Acredite se quiser, os aluguéis dessas Lonyu chegam até $2.800 de Hong Kong por mês. Devido à escassez de recursos terrestres e ao longo período de espera por moradias públicas em Hong Kong, cerca de 200 mil pessoas vivem em casas gaiolas e apartamentos subdivididos por um longo período de tempo. E aí tem variações desses tipos de moradias precarizadas que visam economizar ainda mais espaço e espremer mais pessoas em um único apartamento, que é o caso das Guan Sai Fan, ou salas caixão, que são caixas empilhadas com colchão fino e parecem essa estrutura assim meio de caixão mesmo, por isso o nome. O governo de Hong Kong vem buscando alternativas e estabelecendo padrões para essas unidades habitacionais, mas moradores temem que isso aumente, na verdade, os aluguéis e torne ainda mais difícil permanecer em Hong Kong. Desde 1973, existe a Autoridade de Habitação de Hong Kong, que é um órgão estatuário filiado ao governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong da República Popular da China. Caramba, quase perdi o ar. E é responsável por formular e implementar programas de habitação pública para fornecer segurança habitacional aos cidadãos que não podem pagar por uma moradia privada. Então, esse órgão basicamente constrói os chamados conjuntos habitacionais públicos em Hong Kong como parte da solução desse problema de habitação. Dentro dessa lógica de moradia acessível estão os imóveis que podem ser comprados pela população mais pobre e os que apenas podem ser alugados por um preço baixo que essas populações possam pagar. A dura realidade é que o problema ainda está longe de ser totalmente resolvido. Pelo que eu pude perceber durante as minhas pesquisas, o governo central da China tem feito uma pressão para que as autoridades de Hong Kong melhorem a condição de vida da população de lá. É possível observar isso com a determinação do governo central de eliminar os apartamentos subdivididos nos próximos 25 anos. Hong Kong é um caso complexo, cheio de especulação imobiliária, com uma luta invisível da classe alta tentando expulsar aos poucos a população pobre e trabalhadora. Somando isso tudo com a escassez de terras, fica tudo ainda pior. Há aqueles que criticam o governo por estar construindo moradias populares, já que essas casas e, consequentemente, os seus terrenos se tornam propriedade do governo e que acabaria prejudicando a lucratividade das incorporadoras. Detalhe, essa fala geralmente vem dos próprios incorporadores imobiliários. Eles acreditam que as moradias devem ser construídas por empresas privadas com base na demanda de mercado. No entanto, aqueles que têm opiniões contrárias argumentam que, na verdade, nas últimas décadas, as incorporadoras imobiliárias aumentaram as suas rendas, empurrando propositalmente os aluguéis para além do alcance do cidadão comum de Hong Kong, das pessoas que têm trabalhos normais e que não são ricas, entende? E qual a origem desse problema? É preciso olhar para o passado para compreender o hoje. Então chegou a hora de falar da dolorosa história de Hong Kong. Bom, é um fato indiscutível que Hong Kong fez parte do território da China desde os tempos antigos. Em janeiro de 1841, uma força naval britânica desembarcou em Hong Kong, dando início assim à Guerra do Ópio, que tem vídeo sobre aqui no canal e que você precisa assistir se quer entender mais a fundo essa história. Os ingleses começaram a viciar os chineses em ópio, que inclusive era plantado na Índia e traficado para a China. Os caras literalmente fizeram a Índia parar de plantar comida para plantar papoula e assim poder afundar a economia chinesa na base da força.
Para quem não sabe, a China foi por milênios uma das civilizações mais prósperas do mundo. E esse processo de drogar a população chinesa começou justamente pela ilha de Hong Kong, que foi tomada através do vergonhoso Tratado de Nanquim em 1842. Os britânicos, porém, nunca se satisfizeram com o controle parcial do porto de Hong Kong e menos de 20 anos depois, ao fim da Segunda Guerra do Ópio, a China foi obrigada pela Convenção de Pequim a ceder a península de Kowloon e a Ilha dos Cortadores de Pedra. Os novos territórios, juntamente com 235 ilhas, foram arrendadas pelos britânicos por 99 anos. Essa ocupação durou até 1977, quando Hong Kong retornou para a China após 155 anos. É importante ressaltar outro período infeliz da história de Hong Kong e da humanidade, a ocupação japonesa de Hong Kong, que ocorreu ainda durante o domínio inglês de 1941 a 1945. Após o incidente de 7 de julho de 1937, o Japão continuou expandindo sua agressão contra a China, avançando sobre Hong Kong. Após intensos combates, as forças britânicas, canadenses e indianas, juntamente com voluntários de Hong Kong que defenderam o território, foram derrotados. Então esse cara aqui, que era o então governador de Hong Kong, não teve outra opção a não ser se render. Assim, Hong Kong foi ocupada pelo Japão. Esse momento é chamado de Black Christmas. Historiadores estimam que cerca de 10 mil mulheres e crianças tenham sido só nos primeiros dias de dominação japonesa. Para você ter ideia do nível de massacre que os japoneses causaram, de 41 a 45, a população de Hong Kong caiu de 1,6 milhão para 600 mil pessoas. Depois disso tudo, Hong Kong voltou às garras do Império Britânico. E vale lembrar que só depois da Segunda Guerra Mundial que os britânicos tornaram ilegal o ópio em Hong Kong. Olhar para a situação atual da urbanização de Hong Kong sem ao menos compreender esses processos de colonização, sofrimento e desumanização do povo chinês é limitar a visão. E qualquer crítica feita que não leve em consideração todos esses fatores, toda essa herança brutal, é uma crítica vazia. Veja, Hong Kong foi dilacerada e transmutada em um território marcado pelo consumo e pelo comércio de ópio, pela proliferação das salas de jogos que foram legalizadas em 1867 e pela atuação de traficantes, enquanto uma grande parte da população vivia em condições insalubres, condições sub-humanas. Paralelamente a isso, outro comércio ilícito prosperava naquela colônia, o tráfico humano. Muitas mulheres e crianças chinesas, repito, mulheres e crianças chinesas, eram sequestradas principalmente na região de Cantão e levadas para Hong Kong, onde elas eram forçadas à prostituição. A miséria causada pela colonização era tão devastadora, tão grande, que para inúmeros moradores chineses, essa condição extrema levava à venda das próprias filhas. Essas meninas eram conhecidas como Mui Tsai e se tornavam propriedades de chineses ricos e, sobretudo, de britânicos, num sistema de compra e venda de seres humanos que era simplesmente nojento. O fim desse tráfico só foi estabelecido por lei em 1923. No entanto, todas as mulheres que foram compradas, adquiridas antes dessa data, permaneceram como propriedades de seus compradores. Mesmo após a proibição, esse cenário de tráfico de seres humanos, dependência e comércio de ópio em uma cidade insalubre, que em 1894 enfrentaria uma epidemia de peste bubônica, vigorava ainda um apartheid legislativo que separava os bairros ocupados por europeus brancos do restante da população asiática. Em 1904, por exemplo, uma lei proibiu os chineses de possuir terra e residir no pique, que é uma montanha de lá. Além disso, castigos físicos como açoitamento eram legalmente aplicados contra a população chinesa. Foi nesse contexto que se formaram as instituições capazes de consolidar o capital financeiro
transformando Hong Kong no início do século XX em um dos principais centros financeiros do mundo. Centro esse que prosperaria, mas só aboliria a pena de morte em 1993. Hong Kong era, inclusive, a única colônia britânica a realizar públicos. Antes da sua abolição, a pena de morte aplicava-se aos crimes de traição e pirataria com violência. Houve um dos tantos episódios de violência utilizando as forças do Estado em 1972 em Hong Kong, que envolveu uma repressão policial ao movimento estudantil que estava se preparando para organizar um protesto contra a secundarização da língua chinesa em Hong Kong. Secundarização da língua chinesa se refere à tentativa de relegar a língua chinesa a um status secundário ou inferior na educação, limitando seu uso como meio de instrução nas escolas e universidades. Todas essas atrocidades e muitas outras foram infligidas aos chineses pelo Império Britânico. Foi só em 1984 que o destino de Hong Kong foi selado e voltaria para os braços da sua mãe China em 1º de julho de 1997, época em que a China já era a República Popular da China, que se encontrava em luto pela morte do líder Mao Zedong, que sofreu um ataque cardíaco fatal com 82 anos em 9 de setembro de 1976, um ano antes da China retomar sua soberania sobre Hong Kong. No fim, Hong Kong carrega nas suas ruas estreitas e nos seus arranha-céus não só o peso de um presente desigual, mas também as cicatrizes profundas de um passado que a transformou em mercadoria antes de reconhecê-la como lar. Entre o brilho das vitrines das lojas de luxo e a sombra das casas gaiolas, convivem duas realidades que quase não se tocam. Sem dúvidas, existe um caminho muito longo para o governo percorrer para poder superar os desafios de Hong Kong. São diversos fatores contribuintes para o atual problema habitacional e da desigualdade social. Eles vão desde a história colonial, que moldou a cidade para servir aos interesses econômicos e geopolíticos específicos e não para garantir as necessidades básicas da população local, onde as áreas mais desenvolvidas eram reservadas para os britânicos e elites ricas, enquanto a maior parte da população chinesa era empurrada para zonas superlotadas, mal planejadas e com pouca infraestrutura, já que o espaço urbano em si sempre foi usado e visto como meio de maximizar os lucros, não se importando em garantir a moradia digna à maioria. A própria geografia montanhosa da região também é um fator e agravante, já que limita as terras úteis e também nos mostra outro agente da desigualdade, a especulação imobiliária. Superar isso exigirá mais do que obras e novos prédios. Vai precisar de coragem política, de memória histórica e de um compromisso real com as pessoas que fizeram e fazem de Hong Kong muito mais do que um endereço valioso no mapa. Porque no final, as cidades não são apenas blocos de concreto, são feitas de vidas, histórias e sonhos que merecem e precisam de espaço para florescer. O que você achou dessa nossa conversa? Te veio algum insight? Deixa aí nos comentários para mim ler. Obrigada a você que me acompanhou aqui, não esquece de beber uma aguinha, viu? Porque tá calor pra caramba. Se você gosta do meu conteúdo e quer me apoiar, tá aí o link do Apoia-se na tela e também na descrição desse vídeo. Muito obrigada! 再见!